Quando criança, Mardina viajou com suas avós para uma cidade cheia de sussurros. Quando o vento passava sobre suas canelas, elas conseguiam sentir a presença de outras vidas, que não conseguiam ver, mas conseguiam sentir e ouvir. A Bisa, percebendo o medo de Mardina, pediu para que elas se sentassem juntas ao sol. Pensassem a si mesmas como linhas que costuram, remendam, constroem, edificam, se mantêm e se realizam no último nó. Assim, Mardina poderia costurar os sussurros, transformá-los em palavras, frases, versos. Mardina se pensou como linha de bordar, conjunto de linhas, conjunto de sussurros, e dali em diante passava horas e horas costurando sussurros. Mardina costurava e fazia porções com as folhinhas do seu quintal. Brincava muito com os sussurros. Eles a guiavam e ela os guiava. Boas histórias saem de tanta costura. Acontece que Mardina morava com o Senhor, que olhava de um jeito que ela não conseguia dizer, mas sentia. Não era como sussurros, era como cola, que ia endurecendo seu corpo. Pernas fechadas, boca calada, ouvido tampado. Parecia doente dos olhos também. Já não conseguia dizer o que acontecia e nem o que o Senhor fazia com ela. Ele a guardou em sua própria neurose, onde ela não conseguia saber o que era ela e o que era o que ele via nela. Não pense que ela não reagiu. Ela lutou muito. Acontece que ela estava sozinha e a sua voz era em fragmentos. Pedaços que não faziam entendível o que acontecia com ela. Ela se convenceu que a morte era o único jeito de não estar mais colada. Os sussurros ficavam cada vez mais longe, e ela ia desaprendendo a costurá-los. Se sentia refém do seu próprio silêncio. Percebeu que era guardadora de silêncios agora. Os sussurros que ela ouvia de suas avós foi se transformando em silêncios. E ela agora guardava silêncios de gerações. Os silêncios guardados vinham acompanhados de uma farsa. Aceita que dói menos. Para aprender a aceitar, ela teve que parar completamente de ouvir os sussurros. E então escutou a voz do bem. E esse foi seu guia. O bem é um homem, alto, loiro, de olhos azuis, que dizia a Mardina que os sussurros eram a voz do demônio. E quanto mais ela tentasse ouvi-los, mais coisas ruins aconteceriam com ela. Mardina começou a andar de mãos dadas com ele. Ele a fazia sentir um certo conforto e segurança. Às vezes, sozinha no escuro do seu quarto, ela ouvia os sussurros chamando por ela. Só que agora ela tinha medo deles e fazia de tudo para não escutá-los. Mardina já não queria mais costurar ou inventar histórias. Queria ser o bem, ser rica, queria ser um anjo, uma abstração de si mesma. A mãe de Mardina ajudou ela a se passar como bem, ensinou a ela como se distanciar dos sussurros e a disfarçar os silêncios, como se vestir e como gesticular, como mulher de bem, sorrir sempre, pernas fechadas. O que ela aprendia na escola, o que assistia na TV e o que vivia em casa ia colando a Mardina a imagem do bem. Sua pele bem branquinha e sua morada centralizada faziam dela uma privilegiada, conforto e segurança. Foi garantido a ela. Mardina não entendia o peso dessas coisas. O bem falava para ela que ela merecia aquilo, porque ela se comportava como uma boa garota. Acreditava. Boa garota. O que ninguém sabia é que os sussurros aprenderam um jeito novo de se comunicar com Mardina. Os sonhos. Neles, o bem não prevalecia. Neles, ela poderia se deleitar com o amor e a costura. Fazia transas poéticas com o vermelho. Aos poucos, o peso começa a pesar sobre seus ombros, e Mardina ouviu rapidamente o sussurro e o deu voz. Porque as coisas têm que ser assim.
Os sussurros só precisavam de uma voz, para que ocuparem todo o espaço. Cada dia mais, os sussurros mostravam a Mardina outro jeito de perceber o mundo. O conforto e a segurança se pareciam cada vez mais com a parte da farsa do bem. Afinal, ninguém a protegeu dos olhos e toques do Senhor. Os questionamentos e revoltas só cresciam. Quem pode ter conforto e segurança? Quem pode poder? E o que é poder? Pode poder? E o que não pode? Poder? Seus questionamentos, temperados pelos sussurros, iam criando vida dentro dela. Mardina, apesar dos questionamentos, seguia sua vida de bem, até que ela viu nos olhos de uma mulher um sussurro que ela não poderia ignorar, nem transformá-los em silêncio. Um sussurro que ela sonhava em ser vermelho e ardente, o sussurro do amor. Amor de mulheres. Ela se lembrou da linha e lembrou que era ela uma linha de bordar, que tinha em si várias linhas, várias mulheres, vários amores. Mardina saiu de casa e começou a caminhar sem rumo pela rua. Se perguntava onde estava indo e não sabia como responder. Só continuava a andar, a olhar, a sentir, a pensar em si mesma como linha, como mal. Ela correu por dias e semanas. Exausta de si mesma, parou debaixo de um pé de amora, fadigada. Não conseguia alcançar as amoras. Sentia muita fome e muito desejo por elas, mas a fadiga ia se transformando em apatia. E ela se via presa a si mesma, se sentia muito culpada. Seus pensamentos eram vazios e não a ajudavam a levantar e pegar a frutinha. Seu estômago gritava e sua apatia o calava. Seus olhos se iam com o pôr do sol. Sua respiração ficava cada vez mais superficial e lenta. Seu corpo ardia em fogo e o delírio ocupou Mardina. Em outro mundo, a mulher de olhos de sussurros a reensinava a costurar, em como ser linha, como passar por uma coisa que está em cima da outra, como dar nó, como calcular o tamanho do fio, como desenhar e bordar. Mardina era linha, em seu delírio, e podendo fazer o que quisesse, bordou uma fênix. Mardina descobriu em seu delírio seu poder. Ela poderia se transformar em tudo que ela abordasse. Pegou fogo, estava em chamas, e nada mais importava. Mardina é linha de bordar, é pássaro que voa. Quando acordou do delírio, sabia o que deveria ser feito. Colocou fogo em seu conforto e segurança, e saiu caminhando sem rumo. Já não queria acumular nada, queria circular, queria compartilhar. O bem, ao ver isso, a lembrou que se ela seguisse nesse caminho, ela iria uma hora se transformar no próprio mal. Mardina já não tinha medo. Ela é linha, ela é pássaro, ela é velha. Mardina é anciã de cajado na mão e histórias nos lábios. Depois que ela se pôs em chamas, se fez velha, andarilha. O movimento e o sussurro são seus parceiros. Ela é velha, ela é louca. Ela caminha sem rumo, gritando os silêncios guardados, berrando aos sete ventos que a vida de bem não faz sentido, que a vida de bem se baseia na morte e na violência, que é a vida de bem que molesta, abusa, mata e faz disso troféu para a hierarquia. Hoje eu não quero falar de beleza, ouvir você me chamar de princesa. Eu sou um monstro.